no domingo passado eu prometi que falaria hoje sobre o homem e sobre a mulher. E eu considerei importante falar primeiro sobre a mulher, porque o culto mais frequentado é o da manhã. E o número de mulheres aqui é, como sempre, bem maior do que o número de homens. Isto demonstra até que as mulheres são mais dadas a seguir e seguir de perto as orientações do Senhor. Glória a Deus por isso. Isto é maravilhoso. É maravilhoso porque Deus tem amor por nós. Tanto é que quando nós lemos no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, portanto, nós lemos a respeito de maravilhas. Eu me refiro a maravilhas como esta primeira palavra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Isto quer dizer, Deus é criador. É impressionante que quando nós lemos o Velho e o Novo Testamento, nós continuamos aprendendo que doutrina fundamental, e é por isso que está ali, no princípio criou Deus o céu e a terra, é a doutrina da criação. Mas é a doutrina muito combatida e há muito tempo. As outras teorias de formação do universo e do homem e do mundo, de fato, são um esforço para tirar Deus da mente humana. Isso é impossível, porque ninguém pode limitar Deus. Ele é absolutamente soberano. Mas ele criou os céus e a terra, mas Gênesis, no capítulo 2, versos 18 a 24, afirma assim: Então o Senhor declarou: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo, as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. A história tem a ver com o sono que foi dado a Adão, a costela retirada. Este texto permite, sim, interpretações muito interessantes, mas tudo para dizer que a mulher vem do homem, a mulher é relacionada ao homem, intimamente relacionada ao homem. O fato é que, tendo Deus feito a mulher, verso 22 de Gênesis 2, ele entregou, levou até ao homem, a mulher, e o homem disse: Esta sim, é uma expressão muito interessante, esta sim. E a linguagem para nós não tem o significado que tinha lá no Velho Testamento, mas significa que de fato há um relacionamento íntimo entre o homem e a mulher. Verso 24 continua: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. No capítulo 5, nós temos uma outra afirmação muito interessante. E é de fato um resumo deste início que tenho tratado com poucos versos até aqui, pois a afirmação é esta: quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, sentido humanidade. Então, homem e mulher. E é necessário, neste tempo de tanta confusão nas nossas sociedades a respeito disto, é interessante que nós repitamos: apenas homem e mulher. É assim que Deus institui a família, para experimentar dignidade, para experimentar valor e para ter constante orientação. Deus criou o mundo, Deus criou o homem e a mulher. Mas muito cedo, capítulo 3 de Gênesis, houve degeneração por causa da desobediência. É um texto muito conhecido, é apenas uma brevíssima referência. E com a degeneração, muito sofrimento. A mulher passou a sofrer cada vez mais. Nós aprendemos a respeito da mulher, aqui no início, que a mulher é ajudadora, no capítulo 2 e verso 18. Eu farei para o homem, é a mulher, não é? Alguém que o auxilie e lhe corresponda.
profunda. Uma grande dificuldade para muitas mulheres, e isto hoje é um sofrimento, é uma ansiedade recorrente, é de que na nossa sociedade há muito tempo quem ajuda é inferior, quem ajuda é inferior. Nós precisamos lembrar, irmãs, nós precisamos lembrar que de fato o fato de a mulher ser ajudadora do homem, não significa que ela é inferior. Um dos nossos grandes teólogos, Luiz Saião, ele tem umas afirmações muito preciosas que eu entendo devem ser muito encorajadoras para as irmãs. Tanto não é algo que esta experiência de ser ajudadora, a mulher é ajudadora do homem, não é depreciativo, é que a palavra utilizada aqui, a mulher é ajudadora do homem, é a palavra hebraica ezer, que quer dizer ajudadora como Deus é ajudador dos homens. É a mesma palavra. E, sem dúvida, não há aqui uma limitação, um esforço para limitar Deus ou depreciá-lo. Sim, é especial esta afirmação, a mulher é ajudadora. Vocês querem um exemplo de que quem ajuda é inferior? Geralmente, quando pensamos de ajudador, é alguém que é comandada por mim, é comandado por mim, seja no trabalho, seja na igreja. A secretária é ajudadora, e alguns entendem que as secretárias, as empregadas que nos ajudam em nossas casas, são menores do que nós. Este pensamento é triste, é lamentável e é desnecessário, porque as nossas ajudadoras, as nossas secretárias, as nossas empregadas ou empregados têm grande valor. Mas eu quero aqui ressaltar o seguinte: de ser ajudadora não é algo limitante, depreciante, porque Deus é ajudador. É importante nós lembrarmos alguns textos bíblicos, especialmente um em 1 Samuel, não é? No capítulo 7, verso 12, aquele preciosíssimo texto que nós gostamos de citar. Ebenezer, quando Samuel então pegou uma pedra e deu o nome àquela pedra de Ebenezer. Qual o significado de Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Lá vem a palavra e o conceito é Ezer, Deus. Até aqui Deus nos ajudou, nada de depreciativo. Aliás, ai de nós, mulheres e homens também, todos nós, não fosse a ajuda de Deus. De fato, em português, a palavra ajudador nos leva a sentimentos de fraqueza e falta de valor, mas isto não é a realidade. Mas vamos adiante, amados. É por sabedoria divina que a mulher é criada. Adão se regozijou. Achei interessante que nas minhas leituras recentes de Gênesis, eu aprendi que quem deu o nome à mulher que abençoou tanto o primeiro homem, foi Adão que deu o nome a ela, não é? Capítulo 13, verso 20 diz exatamente: e Adão a chamou de Eva, que significa mãe da humanidade. E é um fato constatado, mas hoje até negado, não é? É que a mulher é, por desígnio de Deus, extremamente diferente do homem. Eu fui até tentado a trazer aquela história que contei há muito tempo atrás, e talvez 2 ou 3 vezes durante o meu ministério, aquela oportunidade quando cientistas, logo depois do advento do computador, tiveram de descobrir se chamariam o computador ou a computador. Mas a ilustração é muito longa e perderíamos tempo se eu a contasse. Mas o fato é o seguinte: homem e mulher são diferentes, muito diferentes, não apenas fisicamente, mas em muitos sentidos. E a diferença é abençoadora. Os franceses têm uma afirmação interessante de tempos distantes, diz assim: graças a Deus pela maravilhosa diferença. E eu aprecio muito as afirmações de um dos grandes apologetas, defensores da fé, isto quer dizer, do nosso tempo, chamado John Lennox. John Lennox, ele diz: não há nenhuma dúvida que a mulher tem capacidades particulares e privilégios que o homem
Não pode ter, porque ele é diferente. O conceito de valor da mulher anda extremamente enfraquecido. E extremamente enfraquecido, especialmente por causa de uma filosofia reinante. Nenhuma das irmãs aqui pode negar este fato. É uma filosofia danosa, prejudicial, mas que é reinante, que é chamada feminismo. O feminismo é tão danoso, e eu quero trazer apenas uma afirmação de uma feminista, é verdade, feminista radical, para os irmãos entenderem ou vislumbrarem o drama que é para a vida das mulheres hoje, se começarem a aceitar as afirmações, as posturas do feminismo. O nome dela é Mary O'Brien, norte-americana, e ela escrevendo, mas celebrando as teorias do feminismo, ela diz assim, ouçam o que Mary O'Brien afirma, é uma feminista de ponta, vamos dizer assim, neste sentido. Ela diz, o mais significativo resultado do feminismo é a destruição da família. De fato, a família nuclear já desapareceu. As irmãs ouviram, os irmãos ouviram a afirmação? Ela está celebrando a destruição da família. E ela diz assim, homem e mulher são iguais. Homem e mulher são iguais. É notória a perda de identidade de muitas mulheres no nosso tempo. Todos nós temos encontrado mulheres que anunciam com muita dor a sua frustração, demonstram o seu abalo emocional, porque de fato não entendem o privilégio de ser mulher. É uma realidade determinada por Deus. É possível que haja um ou outro entre nós, ou ao alcance da minha voz, que diz assim, mas determinada? E não é verdade, então, que o homem pode ser mulher e a mulher pode ser homem? Ou não apenas o homem pode ser mulher ou a mulher homem, mas o que ele bem entender? Irmãos, nós vivemos numa sociedade extremamente confusa a este respeito. Então, quando nós lemos um pouco a respeito das filosofias do nosso tempo, é de estarrecer que pessoas importantes, supostamente inteligentes, com doutorados, inclusive, em sociologia e antropologia, tenham a coragem de dizer que, de fato, o ser humano é homem ou mulher apenas por causa de pressões da sociedade. Quando nós sabemos muito bem, por causa da palavra de Deus e por causa de nossa experiência pessoal, ser homem e mulher mesmo, nós sabemos que Deus determinou isso. E nós não podemos, ainda que desejemos, mudar esta realidade. Alguém pensa assim, não, mas o feminismo começou agora. Amados, não começou agora. Se alguém imagina que o feminismo começou ontem, estão enganados. Em 1848, a verdade é que por causa de a mulher andar muito oprimida, houve pelo menos ideia de que ela precisava ser ajudada, porque vinha sendo oprimida e precisa ser ajudada. Precisava e continua a necessitar ajuda para viver a realidade, a dignidade, porque na sabedoria de Deus ela foi criada mulher, para cumprir os propósitos do Senhor. Foi numa tentativa inicial, em 1848, de restaurar o valor da mulher, quando ela deveria experimentar um pouco mais de liberdade para cumprir os propósitos de Deus, que tudo começou. Mas aí cedo houve uma destruição nos conceitos, e começou a ser afirmado em 1848 que maternidade é maldição. Maternidade é uma experiência na qual a sociedade controla a mulher e a mantém escrava do ser mulher. Uma mulher também desta linha de feminismo, Betty Friedan,
ela escreveu assim no seu livro A Mística Feminina: a mulher vive, observem a relação ao lar, à família, a mulher vive na prisão do lar, acorrentada às expectativas da cultura dominante, cultura machista, e sem esperança de verdadeira felicidade. Estas asneiras, estas dificuldades de raciocínio têm uma influência poderosa no nosso tempo, na vida de muitas mulheres. Amados, lamentavelmente, a filosofia do feminismo influencia não apenas na sociedade, até na igreja. É por esta razão, ao longo da minha palavra até o fim, talvez algumas irmãs, creio que acontecerá, algumas irmãs se sentirão terrivelmente molestadas. E o meu desejo é que não se sintam molestadas, mas abram os olhos a respeito da realidade, do privilégio de ser mulher. Porque ao homem não é dada a oportunidade de ter as experiências que vocês, mulheres, têm por desígnio de Deus. Amados, eu quero trazer agora, porque nem todos nós temos a oportunidade de nos aprimorar no conhecimento destas filosofias, mas eu quero apresentar para os irmãos alguns ensinos da filosofia, da ideologia do feminismo. Ouçam com atenção, eu serei breve, porque senão iremos muito longe. O feminismo diz assim: homem e mulher são iguais, no lar, na igreja e na sociedade. A desigualdade é um complô para diminuir a mulher e para escravizar. A desigualdade é demonstrada especialmente no mal-entendido a respeito de quais são os seus papéis. Para esta ideologia, unissex é a palavra que demonstra o ideal. Unissex tem a ver, muitas vezes, com roupas, não é, irmão? Não, esta roupa é unissex. Eu, algum tempo atrás, entrei num shopping lá em Londrina e eu perguntei assim para ele: e aqui, tem alguma coisa para homem? Porque algumas roupas eram muito feministas. Aí ele disse assim, com toda a autoridade: aqui tudo nesta área é unissex. Pois bem, amadas, um conselho rápido, mas de grande valor, à luz do que vai ser dito aqui a respeito deste assunto. Trate o seu filho homem como homem e trate a sua filha como mulher, porque é um terrível prejuízo para a personalidade, para o ajustamento, e há estudos múltiplos a respeito desta realidade. Eu poupo os irmãos, porque nós queremos chegar ao alvo principal de hoje, e o texto eu nem ainda anunciei. O unissexo para o feminismo é o ideal. A ideia aqui é o seguinte: é você que vai escolher se você é homem ou se você é mulher. O segundo postulado, o segundo ensino é: o alvo na vida da mulher é independência total como estilo de vida. Relacionem isto à afirmação de que Deus fez a mulher como ajudadora do homem, no modelo de que ele é ajudador, Deus é ajudador da humanidade. O ideal é independência, e com esta questão de independência, há imediatamente o aparecimento de competição atroz. A competição homem-mulher e mulher-homem é sempre esta competição destruidora da sociedade. O terceiro princípio básico do feminismo é: no lar e no trabalho deve haver a experiência igualitária. Isto é, o que um faz, o outro faz, é tudo dividido, metade. A quarta, a liberação sexual é uma exigência destas realidades, é a afirmação deles. A mulher, vocês vão lembrar imediatamente os debates a respeito de aborto. A mulher é absolutamente soberana em referência ao seu corpo.
A mulher é absolutamente soberana a respeito do uso do seu corpo. Ela é quem decide ter ou não ter filhos. E aborto é o caminho. Aborto é um assunto trágico, comum na sociedade, experimentado por muitas pessoas. Eu quero dar uma palavra de conselho: se você, ao alcance da minha voz, já abortou 1, 5, 10 vezes ao longo da sua vida, leve a sua culpa ao Senhor Deus por meio de Jesus Cristo, porque Ele perdoa todos os pecados. Não continue vivendo a tragédia do seu tempo de ignorância e desrespeito e descaso com a vontade de Deus. Eu falei domingo passado a respeito do início da vida. O início da vida é na concepção. E nós precisamos ter isto bem firmado. Eu lembro que há muitos anos eu preguei uma mensagem a respeito do valor da vida, e uma jovem mulher que estava ali entrou em choro convulsivo. E após o culto, eu soube porque ela estava passando por aquele choro convulsivo. Ainda uma expressão da sua terrível culpa, que é natural, esperada até, para quem destrói a vida do seu filho. Amados, nesse aspecto de liberação sexual exigida para as mulheres que se entreguem ao feminismo, elas dizem o seguinte: fidelidade sexual no casamento não deve ser um valor pessoal. Naturalmente que feministas assim radicais são contrárias à vontade de Deus e, na medida que nós ouvimos essas afirmações, nós sabemos disso, mas é apenas para confirmar. E o quinto princípio é: o principal propósito da vida de uma mulher é a sua carreira profissional. As mulheres que escolhem cuidar da família são, notem esta designação do feminismo exagerado, atrasadas, oprimidas e escravizadas. Amados, textos bíblicos para mulheres e homens que têm esta postura de feminismo exagerado, os textos bíblicos são reinterpretados de maneira totalmente errada, para cancelar os textos da palavra de Deus que ensinam a respeito do valor da mulher. Alguém perguntaria: que textos? Eu vou ler 2 deles, e aqui eu estou já entrando no cerne da minha mensagem. Até aqui é mais para dizer para os irmãos que, lamentavelmente, esta filosofia, esta ideologia do feminismo, que se manifesta poderosamente nas sociedades do Ocidente, especialmente, mas aqui na nossa sociedade e até em ambientes da igreja, amados, esta filosofia é reinante, porque influenciados, nós não vivemos numa bolha, porque nós vivemos na sociedade, nós vamos ouvindo mensagens na televisão, via internet, e também dos influenciadores e influenciadoras, e vamos aos poucos cedendo, aqui e acolá. E aí não limitamos a influência. A única forma de limitarmos a influência é darmos mais valor para a palavra de Deus. Em textos como o primeiro que quero ler, está em Tito, no capítulo 2, versos 3 a 5. Semelhantemente, olha o que Paulo queria que Tito ensinasse: ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. O que é bom? Olha, ele vai dizer: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras. Relacionem esta afirmação, prudentes e puras, relacionem com os propósitos e os ensinos das feministas.
das feministas, a serem puras, em todo sentido, também, obviamente, na vida sexual, a estarem, eu sublinhei isso, a estarem ocupadas em casa, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra não seja difamada. Eu sublinhei, e quero repetir isso, a estarem ocupadas em casa. É muito importante este texto, precisa ser levado a sério. E as irmãs não devem pular imediatamente ao pensamento, está vendo, esta palavra é limitadora das atividades da mulher. Então a mulher, por ordem de Deus, ficará só em casa. Aí eu vou ao meu segundo texto, que responde por si este seu questionamento. Uma esposa exemplar, capítulo 31, sobre a mulher exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem, nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã, olha o que ela faz. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as suas mãos. Naquele tempo tudo era preparado em casa. Era um pouco diferente de hoje, sem dúvida. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Ela fica só em casa, irmãos? Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca para fazer tecidos. Acolhe os necessitados e estende as suas mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amados, que texto precioso. É verdade, irmãs, as irmãs vivem uma terrível pressão dos princípios do feminismo, não é? E há muito tempo. Então é muito importante as irmãs pensarem, meditarem e agradecerem a Deus por ser mulher, cada uma das irmãs, sim. Este texto é muito importante porque ele é um texto de Batseba, sim, para Davi. E este princípio de interpretação tem a ver com o fato de que Lemuel, o rei Lemuel, não é citado em lugar nenhum da Bíblia. Não sei se os irmãos sabem disso. Lemuel quer dizer pertencente a Deus. De fato, Lemuel aqui deve ser uma expressão de nome que simboliza o amor que a mãe de Salomão, a mãe de Salomão tinha para com o seu filho, desejando para ele o melhor. E é muito interessante que, logo no início, eu li a partir do verso 10, mas logo no início, ela dá conselhos para o seu filho Salomão.
E estudiosos têm dito, lamentavelmente, Salomão, notoriamente por relatos bíblicos, não seguiu os conselhos. Porque é uma curiosidade muito interessante, né? Conselhos, porque toda mãe deve dar conselho aos seus filhos, e naturalmente orando para que ele entenda e use os conselhos para o bem da sua vida e para a glorificação de Deus. Mas ele diz assim, olha meu filho, não convém, não gaste sua força com mulheres vis, o seu vigor com aqueles que destroem reis. Mulheres más destroem reis, se desencaminharem a sua entrega à vontade de Deus. Aí ele continua dizendo, não convém aos reis, ó Lemuel, o próprio Salomão, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar e utilizar bebida fermentada. O princípio continua até hoje, né? Que capacidade tem um líder que vive bêbado de orientar as multidões? Desde aquele tempo é assim, né? Mulheres vis, mas também o vinho, a bebida forte, as drogas. É interessante que a mulher que segue a orientação de Provérbios 31, versos 10 em diante, aqui, muitas vezes, especialmente as mulheres ouvem este texto, elas ficam assim meio apavoradas, porque a exigência é tão grande. Parece uma lista que, se eu falhar em uma destas coisas, eu falhei. As mães não devem entender assim. De fato, aqui a apresentação, eu entendo que não é uma pessoa específica, mas é a apresentação do ideal. Alguns ideais que a mulher deve ter. E há ensinamentos preciosos aqui. Sim, porque quando a mulher segue a vontade de Deus, como mulher, seja ela casada ou não, ela é valiosa. A maioria das mulheres já ofendidas, e lamentavelmente seguindo mesmo que em parte os ideais do feminismo radical, de fato vão perdendo o seu valor. É impressionante o que conselheiros ouvem de mulheres, aparentemente muito bem-sucedidas, mas que quando o coração está apertado e não tem para quem ir, elas abrem o coração, onde sentem que há segurança para dizer a verdade sobre si mesmas, e falam a respeito da sua destruição íntima, por de fato não entenderem o seu valor. Mas a Bíblia diz assim, ela é a mulher mais que leva a sério a palavra de Deus, ela tem mais valor do que os rubis. Os intérpretes da palavra de Deus dizem que a palavra que foi traduzida como rubis, seria melhor traduzida como pérolas, porque não há evidências de o conhecimento e aplicação de rubis naquele tempo, dizem alguns. Mas quais são algumas marcas da mulher valiosa, para inspiração das irmãs? A primeira coisa, eu vou citar textos variados aqui. A primeira texto que quero citar é que eu entendo ser mais fundamental, desde o Velho Testamento. O verso 30 diz assim, a beleza enganosa e a formosura é passageira. Muitas irmãs aqui sabem bem disso, né? Andam preocupadas com as rugas, elas são naturais. Especialmente se houver um período de doença, elas crescem mais rapidamente ainda, não é? Saibamos disso. Recentemente eu ouvi a respeito deste assunto. A beleza enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Ser elogiada é pouco. Eu quero dizer, experimentará grande satisfação, porque por temer a Deus, ela toma certas atitudes e certas ações que não apenas glorificam a Deus, mas fortalecem o íntimo. E a mulher do nosso tempo precisa ser fortalecida porque ela está profundamente fragilizada. Temer ao Senhor é orientação bíblica constante. Eu quero dar 3 exemplos disso, utilizando-me dos Salmos. O primeiro é Salmo 25 e verso 14, que afirma assim, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança.
Que coisa preciosa, não é? Ensina os seus segredos. O seu valor é uma orientação de Deus para a sua vida, mas você só entenderá o seu valor se você se afastar dos ideais do feminismo radical, que influencia a sociedade e procura influenciá-la também. O Salmo 33 afirma no verso 18 o seguinte, verso 18: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Uma mulher que não aceita de bom grado e com extrema satisfação por ser mulher, tem dificuldades básicas, e vai se desvalorizando. Mas ela fica firme no amor e na esperança quando teme ao Senhor. Ainda, o último texto é o Salmo 147. Salmo 147, e verso 11, uma outra preciosidade. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. E aí há várias consequências deste temor a Deus, que são as próximas afirmações. Porque a mulher teme a Deus, ela reverencia a Deus. Ela reverencia. Temor neste sentido, não é? Ela teme, ela reverencia, e não apenas reverencia, ela experimenta grande alegria, grande segurança quanto ao seu futuro. O verso 25, eu estava lendo um texto e o autor disse que o verso 25 da leitura de Provérbios 31 é muito importante, que diz assim: olha, quando ela teme ao Senhor, ela se reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro. Eu quero aplicar assim: não importa como ela é maltratada no trabalho, na escola, na sociedade, porque às vezes ela é muito maltratada, é uma realidade. Ela sorri do futuro, porque ela sabe quem é, ela sabe da sua dignidade, do seu valor, ela sabe quais os propósitos de Deus na sua vida. Sim, ela é forte, ela é digna, ela é corajosa. Sim, ela é forte no sentido físico também, não nos enganemos a respeito disso. Entrega-se, verso 17, entrega-se com vontade ao seu trabalho, com determinação. Seus braços são fortes e vigorosos. Aí vem toda aquela descrição a respeito do trabalhar para preparar tecidos a fim de que o marido e os filhos estejam confortáveis no tempo das necessidades, por causa das intempéries. Naquele tempo é a ideia. Amados, é muito interessante nós reconhecermos. Ela também, no versos 11 e 12 do texto lido, nós notamos que ela não é egocêntrica. A mulher, segundo a vontade de Deus, vive para os outros. É claro, não é um ideal só para a mulher, mas é bem patente nos versos 11 e 12 de que ela vive para os outros, não é? Tanto é que o seu marido, que é assim bem tratado, tem nela plena confiança. Nunca falta coisa alguma para ele, ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Amados, que privilégio este, né? Ela se sacrifica. Eu conheço um bom número de mulheres que de fato fazem isso, se sacrificam pelo esposo e pelos filhos. Aliás, é muito interessante que, afirmando isto, nós reconhecemos que o período daquele sacrifício sério da mulher é especialmente necessário quando os filhos estão no período formativo. Me permitam, irmãs, trazer uma ilustração dramática, poderosa. É a história de uma mulher que era excelente profissional, reconhecida na sua sociedade, que um dia me disse assim, disse para mim, é uma experiência minha: pastor, eu tenho um grande lamento na minha vida.
é que porque eu terceirizei a criação dos meus filhos no período de formação deles, eu tenho certeza, pastor, é verdade, eles amam muito mais a governanta do que a mim. Com esta ilustração que eu estou sugerindo para as irmãs é o seguinte: se as irmãs estão neste processo exigente, muito exigente, a criação de seus filhos menores, e de fato têm terceirizado, há muitas formas de terceirizar, mas têm terceirizado a criação dos seus filhos, ore a Deus, busque orientação e mude o seu procedimento por um tempo. O tempo é breve, passa rapidamente. Lembro uma outra história, é da minha vida, quando uma criança andava extremamente agitada, aparentava ter distúrbios emocionais graves, e naquele meu início de ministério, não havia tantos psicólogos e orientadores educacionais. Eu fui procurado pela família, eu dou graças a Deus porque eu havia me dedicado ao longo de boa parte da minha vida, no meu curso universitário, a respeito de aconselhamento psicológico. O suficiente para eu poder avaliar aquilo e dar uma orientação com base na palavra de Deus. Tem a ver com esta questão de o perigo da terceirização. Aquela mãe aflita disse: agora, pastor, o que eu faço? Levo ao psiquiatra para que ele passe alguns remédios para acalmar o meu filho? Aí eu disse: olha, a senhora deve procurar um profissional competente, mas eu quero sugerir um caminho para a irmã. Faça o que é necessário, se for possível. Às vezes não é, eu reconheço. Às vezes a mulher tem de trabalhar, é uma exigência trabalhar no tempo quando os seus filhos mais precisam dela. Mas se a senhora puder, vale a pena reavaliar o uso do seu tempo para se dedicar ao seu filho. Há uma possibilidade muito grande, irmã, de que ele fique curado. Fique curado. Acabe com esta ansiedade, este nervosismo. Irmão, saibam do seguinte: foi curado o menino, foi curado. E hoje, pense numa pessoa de bem, pense numa pessoa estável, porque é ajudado por sua mãe, no tempo em que filhos são colocados na presença de mães dedicadas e interessadas no bem de seus filhos e na glorificação do nome de Deus na vida deles, porque cresceram como é necessário crescer. Mas a mulher temente a Deus não é egocêntrica. O marido confia, os filhos dependem. Ela é sábia. Sabedoria é conhecimento aplicado para a solução de problemas. Eu vou ao texto para mostrar aos irmãos, mais uma vez, onde está esta questão da sabedoria. Olha aqui o verso 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Irmãs, na Bíblia, muitos exemplos de mulheres. Elas não viviam atormentadas com tantas responsabilidades, mas elas seguiam a vontade de Deus. Eu quero citar os nomes de 3 mulheres no Velho Testamento, sugerindo aos irmãos e irmãs, todos nós, estudemos um pouco mais a respeito de como elas foram bênção. A primeira que quero citar é Abigail. Abigail, que de fato teve a vida do seu marido tolo poupada, porque há tempo foi e agiu diplomaticamente com o rei Davi, para que ele não fosse morto. Abigail. Uma outra mulher, Esther, que de fato colocou a sua vida a risco para poder salvar o seu povo, Esther. E mais uma, Ruth, aquela que dedicou-se à sua sogra com grande amor, E é uma inspiração para todo tipo de fidelidade,
àqueles que nós amamos. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, eu poderia citar muitos nomes, mas eu vou citar só uma porque é fundamental. Os irmãos já sabem quem é. Sim, é Maria. Sim, não é Marta e Maria, não. Que também é um grande exemplo para nós. Inclusive porque aquela Maria, lá de Marta e Maria, Jesus disse, olha, ela escolheu a boa parte. Ela escolheu estar comigo para aprender e para me abençoar. Abençoou Jesus naquele relacionamento. Não, eu quero deixar só um exemplo, irmãos, é de Maria, a respeito de quem nós lemos esta afirmação tão preciosa do evangelista Lucas. Lucas, no capítulo 1 e verso 38. Quando ela soube, por causa do mensageiro de Deus, que Deus a cobriria com o seu poder e dela nasceria o Messias prometido. Apesar de saber como mulher judia, que entendia a expectativa da vinda do Messias, ao saber disso, apesar do grande desafio, ela disse assim, eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu sou serva do Senhor. Eu quero sugerir às irmãs, eu quero firmar bem isso. Se as irmãs crescerem no entendimento que são servas do Senhor, as irmãs enfrentarão de maneira vitoriosa as suas lutas com uma sociedade distante de Deus, que de muitas formas tem prejudicado a vida das mulheres, a vida das famílias e a vida da sociedade. Porque você entenderá o seu valor e, de fato, reconhecendo isto, fará o que é preciso fazer, tomará as decisões que precisam ser tomadas para que o nome de Deus seja glorificado. E vivendo a liberdade que Deus dá para suas filhas. Eu continuarei orando pelas irmãs, porque, me permitam dizer, eu sei de suas lutas, porque eu tive o privilégio de ouvir muitas das irmãs nas suas crises. O segredo está em sabermos do valor que temos, porque criadas por Deus para uma função específica. Mulheres para a glorificação de Deus. E, lamentavelmente, em algumas igrejas, as mulheres são muito desvalorizadas, a ponto de que eu tenho tido discussões com alguns teólogos a respeito que me levam à seguinte pergunta para eles. São amigos meus, geralmente. Eu digo assim, eu queria saber uma coisa, a mulher tem ou não tem o Espírito Santo? Tem ou não tem? Você sabe por que eu, às vezes, em ambientes, pergunto isso para alguns colegas teólogos, que ainda não sabem bem as coisas? Quem sabe por experiência? É porque um dia eu estava numa reunião de pastores, e eu fiquei estarrecido, porque havia ali um pastor jovem, que eu até respeitava. Daquele dia em diante, lamentavelmente, eu respeitei menos. É verdade, eu vou contar a história para os irmãos, se os irmãos nunca ouviram. Porque era uma reunião de homens, pastores, e aí a conversa surgia, a mulher faz isto, a mulher ora na igreja, não ora, a mulher pode dirigir uma classe, né? A mulher pode evangelizar alguém, essas perguntinhas, entre aspas, né? Estou sendo irônico. Aí um deles, este que eu respeitava e parei de respeitar, ele disse assim, meus irmãos, é o seguinte, e disse assim com um ar orgulhoso, uma ignorância que eu nunca ouvi antes. Disse assim, meus queridos, olhando olho no olho, nós éramos ali uns 12 mais ou menos, pastores, disse assim,
Olha, o lugar da mulher é na cozinha. O lugar da mulher é na cozinha. Irmãos, de fato, ela geralmente, por amor, passa mais tempo na cozinha do que a maioria de nós homens. Mas não é o lugar da mulher. O lugar da mulher é cumprindo a vontade de Deus. É firmando o marido. É perdoando o marido. Ou se não é casada, é abençoando a sociedade com o uso de seus talentos. Ai de nós, todos nós, se o lugar da mulher fosse só na cozinha. A minha oração é que aquele pastor já tenha se arrependido, porque é possível que já tenha se arrependido, porque o que ele disse não tem nenhum fundamento. Ai de nós, se milhares de mulheres não estivessem hoje vivendo o projeto de Deus para as suas vidas. Eu podia citar todo tipo de profissão, mas recentemente eu vi e experimentei o ministério segundo a vontade de Deus da mulher em hospitais. Só tem enfermeira, por assim dizer. As médicas, as limpadoras do chão dos hospitais e clínicas. Isso apenas para dar um exemplo dramático. Que vi de perto. E uma outra observação. Não é conversa, é verdade. A maioria pertencente a Jesus. Como é que eu sei? Quem não é de Jesus não termina um diálogo ou um trabalho que foi feito dizendo Deus te abençoe. Faz? Não faz não. Quando faz, pode ter certeza, tem sim um vislumbre da verdade e uma consciência do seu ministério. Glória a Deus. Glória a Deus pelas mulheres que temem a Deus, sabem do seu valor e cumprem a missão. Deus as abençoe. Se já fizeram alguma vez com suas filhas, deixem disso. Eu me refiro ao fato de que algumas mulheres que foram maltratadas ou ainda são maltratadas no seu casamento, às vezes na fraqueza, por causa do sofrimento, dizem para suas filhas: minha filha, estuda. Devem estudar sim, estuda, mas estuda para tu não sofreres o que eu sofro na mão do teu pai. Minha filha, o que vale é a tua profissão, para que tu não dependas de homem nenhum. Vocês relacionam o que estou dizendo aos ditames, aos propósitos do feminismo absoluto? É bom ligar, porque é o que eu estou ligando. É verdade, é verdade. O sofrimento de algumas mulheres, de fato, foi grande, mas passou e não mantém este sofrimento na vida da sua filha. Porque a vida profissional é uma possibilidade, graças a Deus, pelas mulheres profissionais. Mas, amados, Deus valoriza a vida da família. Deus valoriza o bem-estar dos filhos. Deus não quer os nossos filhos desequilibrados porque nunca tiveram apoio da sua mãe. Hoje à noite eu falarei a respeito de homens e eu tratarei um pouco mais a respeito deste assunto. Mulheres na vida dos filhos, homens. Mas mulheres, sem dúvida alguma, na vida das filhas, dando exemplo destas realidades de Provérbios 31, o modelo de mulher para que o nome de Deus seja glorificado.
Muito mais eu poderia dizer, mas eu paro aqui. Mas o meu apelo é: não perpetue os erros que têm feito com que o seu sofrimento seja grande. Vida profissional é boa, mas vida familiar é algo preciosíssimo nas mãos de Deus. É o que a palavra ensina. Que Deus as abençoe grandemente e que nossas filhas tenham a coragem de seguir o bom exemplo da mulher apresentada em Provérbios 31. Amém.